Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Café, o podcast sobre empreendedorismo feminino. Aqui a gente vai falar de negócios, de superações, conquistas, tudo para inspirar pessoas. Se você já chegou por aqui com a gente, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, dar um like e compartilhar. Ajude, gente, esse canal a crescer e trazer todas as quartas, às 20 horas, histórias incríveis para vocês. A minha convidada já está por aqui. Ela é a Cris, ela é massoterapeuta. Gente, hoje um tema é forte, hein? A gente vai falar de quando o dom fala mais alto. Se você tem o dom e não sabe como usar, eu tenho certeza que esse episódio é para você, porque vai te despertar aí esse dom para você conquistar muito mais coisas na sua vida e ter muito mais sucesso também, tá? Mas antes, já fica por aí, porque eu preciso apresentar para vocês os patrocinadores oficiais aqui do Pod Café. Vice Biscoito, gente, eu não canso de falar aqui, que é maravilhoso, entrega muito sabor. Gente, ela faz encomenda para festas, eventos, para o corporativo, então já segue lá a Érica, que é uma empreendedora fantástica. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Também temos aqui a LECV. LECV são óculos de sol, gente, com proteção UV, tem muita qualidade e tem garantia também. Já comenta lá, agora, eu quero óculos de sol, que ela tá dando cupom de desconto, hein? Já corre lá. E segue também o Instagram dela, que é um modelo mais lindo do que o outro, vocês vão adorar. E também nós temos aqui a patrocinadora Contix, gente, Contix Contabilidade. Toda empreendedora precisa lidar com números de uma forma estratégica para alavancar o seu faturamento. Já chama a Juliana, que vocês vão adorar o atendimento dela, e ela vai ajudar vocês nessas questões aí contábeis, tá? E agora chegou a hora da gente começar esse bate-papo. Cris, quero te agradecer por estar aqui no Pod Café, por trazer essa história que é linda, que eu sei. Sim, eu que agradeço, gratidão por estar podendo participar e inspirar mulheres com a minha história. Sim, pode começar a falar um pouquinho Então, de como você lá. começou, que tem muita coisa aí pra gente saber. Tem bastante. Meu nome é Cristiane, eu gosto que me chamem de Cris. Porque se torna uma coisa bem mais amigável, amorosa, enfim. Tenho 51 anos, sou escorpiana, tenho uma filha de 14 anos, a Catarina, uma adolescente, sou viúva, sou ciclista. Ciclista? Sim, de longa distância, sou adepta a exercícios físicos todos os dias, minha rotina. Depois que eu entrei na menopausa, eles se manifestaram, a situação da menopausa se manifestou com muita intensidade, os sintomas, e os exercícios, assim, me deixaram bem mais leve, dependendo dos sintomas. E o ciclismo, ele veio através do meu atual namorado, o Rodrigo, ele que me apresentou esse esporte, né? Ele já vem de longa data já. E ele me apresentou, eu sempre gostei de andar de bike, então só foi assim uma inspiração para continuar. Né? De formação, eu sou engenheira química, com especialização em indústria farmacêutica na área de processos. Olha. Tudo começou lá em 1993, quando eu prestei vestibular aos 19 anos, eu entrei na faculdade. Passaram-se mais ou menos 2 anos, eu consegui o meu primeiro estágio numa grande indústria de grande porte, né, farmacêutica. Lá eu comecei já logo de cara trabalhar com 32 homens. Nossa, 32. 32, só você, e eu uma sou mulher ali aquela menina, né, na verdade. Na área de manutenção e tratamento de efluentes. Lá eu fiquei por dois anos mais ou menos, porque aí eu tive que aprender toda aquela situação e já logo eu tinha uma gestão que me jogou na produção. Então, uniu a manutenção com a produção. E passaram-se 1 ano e meio, eu fui efetivada. Foi rápido. Sim, como analista, foi muito rápido. O meu gestor era um gestor de visão e ele viu o meu potencial, acabou me efetivando. Eu já tinha uma certa experiência. E aí, eu me formei em 1998. Eu morava em São Miguel Paulista, trabalhava na Zona Oeste e estudava em Mogi. Nossa, como é que você fazia toda essa logística? Então, era uma situação bem assim, bem corrida. Foram 6 anos. 6 anos? 6 anos. Eu estudava à noite, né? Então, era 6 anos de engenharia. Nossa. E me formei em 98. Logo, passaram-se uns 6 meses, eu fiz uma pós em administração industrial.
e já recebi um novo cargo, já como engenheira. Olha, que maravilha. Isso. E aí lá naquela época era engenheira júnior, sênior, pleno, eu consegui Tinha todas toda as uma escala. categorias, tinha toda uma escala, eu consegui toda aquela categoria de engenharia. Nesse período, eu conheci o meu falecido marido, Guilherme, que era também engenheiro. Né? Então Tava na acabou, área. estava na área, uniu tudo. Ele era engenheiro mecânico, mas a especialização dele é automobilística. E aí namoramos, noivamos, a gente tinha um sonho de casar tradicionalmente. É, nós esperamos ficar, na verdade nós casamos mais velho, ele e eu, porque a gente queria ter uma ascensão profissional e até mesmo conquistar as coisas para casar. E aí você já trabalhava há muito tempo, Sim, já já tinha se formado, já tinha me né? formado, longos anos já, né? A gente se encontrou no meio do caminho Entendi. dessa jornada dos dois. E aí casamos, demoramos mais ou menos também para ter a Catarina, né? A gente esperou um pouquinho. Foi tudo planejado. Tudo planejado. Tudo Engenheiro gosta. tudo coisa de engenheiro, Tudo, que eu ia falar. planejamento, planilha. Então, para Uhum. essa parte também, a gente planejou a vinda dela. Durante foram 2 anos planejando, mais 1 ano tentando, né? Aí veio a Catarina. E aí despertou o novo dom. Ai, já despertou aí. Já na Catarina, porque ela mamava muito. E aí eu ficava na poltrona, dando mamar para ela. E eu ganhei um livro de uma grande amiga da família, chamado Chantala, A Arte de Massagem em Bebês. Nossa, que Isso, maravilha. interessante. Aí eu, inquieta, porque ficar dando de mamar era lindo, maravilhoso. Porém, eu ficava meio inquieta. Comecei a ler aquele livro. E comecei a aplicar as massagens nela. Após o banho, ou quando ela estava um pouquinho enjoadinha. E eu vi a resposta. Ela já era uma criança calma. Mas aí eu vi que ela ficava mais calma ainda. Ficava tranquila. Tranquila, até porque eu não sei falar para você, Mel, o que é acordar de madrugada porque a Catarina estava chorando, porque a Catarina estava com Sério, cólica. Cris? Eu queria ter ganhado um livro desse. E aí, o que aconteceu? Eu vi que estava tendo resultado. E com cólicas. E nisso, o Guilherme também falava, já que você faz nela, faz massagem nas minhas pernas também, porque eu tenho fica muito em pé. Entendi. E eu fazia a massagem. E ele falava, Cris, é incrível. Passa-se 10 minutos, ou no outro dia, o bem-estar. Aí eu parava e ficava pensando, naquela época falava massagista, não tinha essa coisa de masoterapia. Eu não ouvia muito falar. E aí ele, não, você é engenheira. Aí eu parava. Ele falava. É verdade, eu sou engenheira. Mas você chegou a conversar com ele? Olha. Cheguei. E aí eu falei, mas é verdade, eu sou engenheira. Então tá bom. E aí os anos se passaram, a Catarina foi crescendo e eu tive uma outra oportunidade para trabalhar numa outra empresa de grande porte também, porque eu conheci muitas pessoas, essas pessoas me viram na primeira empresa e me chamaram para trabalhar. Outra proposta. Outra proposta numa outra área, que era a área de marketing e desenvolvimento de embalagem. Eu tinha todo um conteúdo produtivo, sabia de todas as máquinas, então fui para uma área que eu também me desenvolvi legal, já sabia o produto que eu ia colocar naquela máquina. Perfeito. Uniu muita coisa. E aí, nessa empresa, eu tinha uma uma flexibilidade de horário e de trabalhar home. E aí foi uma hora que eu parei e pensei na Catarina também. Uniu o útil ao agradável. Sim, e nisso o Guilherme também, ele aposentou, ficou prestando serviço para algumas empresas e abriu uma empresa de transportes. O sonho dele era trabalhar com totalmente diferente também. Quer dizer, ele já foi ali com o pé no empreendedorismo. Sim, também, naquela época já. E aí ele, Cris, nessa parte administrativa você me ajuda? Eu, claro, né? Então eu ajudei na parte administrativa e fomos levando. Era boa, tinha uma rentabilidade legal, eu poderia ficar com essa situação flexível. Os anos se passaram, eu prestando serviço nessa área. Então, aí nessa época, só para eu entender, então você ficava tanto no home, quanto você ajudava ele no administrativo, e conseguia cuidar da sua filha. Conseguia cuidar, mas sempre com o amparo da minha mãe e da minha tia, né? Gratidão eterna a elas até hoje. Tinha uma rede de apoio. Tinha uma rede de apoio, nossa. Então, assim, gratidão à minha mãe também, que hoje eu tô aqui, é por conta dela também. E aí veio a parte que é a parte mais desagradável da minha vida, né? Que aí foi a perda. Ele teve uma doença, um câncer de fígado, que não era nem grave, era gravíssimo. É mesmo?
Aí foram as perguntas difíceis e as respostas piores. Ah, mas uma químio, uma rádio. Não, não pode. Não Direto para podia. cirurgia. É Entendi. gravíssimo. E aí acabou que decidimos, né? A gente entra num buraco, sai de novo, decidimos, vamos operar. Operou, foi uma cirurgia longa, aonde ele ficou mais ou menos 16 horas nessa 16 cirurgia. horas. Uma Nossa. pessoa que fica tanto tempo nessa parte cirúrgica, ele voltou entubado, ele ficou 6 dias entubado, Nossa. e aí volta com uma carência muito grande de movimentos. A fala compromete, a marcha compromete, a Tem caminhada, que fazer fisioterapia. fisioterapia, a caminhada, a fala, tudo ali, tudo compromete. E você vê uma situação que ele ficou ali, eu do lado dele, ele ficou esses 6 dias, ele ficou na UTI, e a UTI era humanizada. Então eu me via com um notebook trabalhando, porque eu tinha que dar conta do recado, tanto E da sua filha Catarina, tinha quantos anos na época? 7 anos. 7 anos. Então eu tinha que dar um apoio para ela, porque ela necessitava. Sim. E fora a situação que eu tinha que administrar a minha vida profissional. E aí os médicos falavam, vai para casa. Né? E eu falava, não, porque quando ele acordar, eu quero que ele me veja aqui. E aí ele acordou, ele foi para o quarto, ficamos praticamente 25 dias internado, Nossa. mais ainda internado. E eu demandando uma situação onde eu via que ele precisava de uma necessidade, as pernas inchavam, a mão inchava. Aí de novo despertou a massagem, porque ele pedia. Ele Aí falava, ele lembrava, faz aquela massagem. Minhas pernas estão inchadas, e realmente. Aí eu começava a fazer a massagem nele e eu sentia a leveza nele, no olhar e na atitude. E as próprias fisioterapeutas falavam assim, nossa, a sua massagem realmente faz com que o seu esposo ele melhore. A mão era muito inchada e ele segurava muito na minha mão. E eu ficava massageando o tempo todo e à noite. E no outro dia, a disposição dele era melhor. Nossa. E aí eu parava e pensava, nossa, de novo, né? Essa chavinha tá de novo aqui se despertar. Te chamando. Me chamando. Enfim, veio a perda depois de 120 dias, de 3 cirurgias, agravou-se, foram 3 Nossa. cirurgias. Ele ficou muito debilitado, e aí ele foi embora, ele faleceu, e aí, de novo, aí cai eu e a Catarina no buraco de novo, e eu me vejo, eu não posso ficar aqui. Eu tenho que emergir porque eu tenho uma filha para cuidar. E nisso eu voltei para o mercado, mas de uma forma mais perdida, porque você se perde. Sim, você estava vivendo um luto. Sim, você se perde, aí eu percebi umas situações de, você é mais um número, né? Você teve problemas, você não está servindo muito mais para mim. É porque você já estava mais ausente. Já estava muito mais ausente. Precisou se ausentar ainda mais. Claro, e ele era filho único. O pai dele faleceu 6 meses antes. Nossa, então a gente teve uma perda muito grande. Um avô que brincava de casinha com a filha, com a neta. Então foi uma perda assim bem para a família toda, né? Porque, sim. Enfim. Sua filha realmente estava dando suporte. Sim. E aí foi em 2019, no meio de 2019. Aí em 2020 veio a pandemia. E aí eu já sabia uma situação de trabalhar como home, tinha empresa de transporte que era rentável, mas também parou por conta da pandemia. Entendi. Em 2020 eu já me desliguei bem da situação, né, profissional, mas fiquei com a rentabilidade do transporte. E eu comecei a pensar em outra atividade. O que fazer? Mas ainda muito assim, light. Passou 2020, aquela situação, porque você não podia correr na pandemia, estava tudo muito fechado. Eu peguei a Covid logo em 2020, eu falei, pronto, vou morrer. Porque você eu peguei recuperando de tudo, e eu peguei naquele ápice da... E é uma parte que abala totalmente emocional. Com certeza, eu falei, pronto, vou morrer, deixa minha filha aí, volta, aí você não pode, você tem que... Na verdade, eu nem vivi luto direito. Você tem que puxar forças. E hoje eu me vejo assim, nossa, realmente, eu tive muita força. E aí, veio 2021, aí eu falei, não, agora eu preciso ir pro plano B. Qual é o plano B? Eu não pensei 2 vezes. Era masoterapia. Aí foi que eu falei, agora que eu vou procurar escolas. E aí, em 2021, eu comecei a estudar numa escola renomada também de São Paulo. Me formei.
Passou 2021, aí eu fiz um outro curso também com uma grande professora também, técnicas muito legais, mas aí eu fiz online. Em 2022 eu comecei a contar para os amigos, a família já sabia, me deu todo o apoio, minha mãe, ela vai embora. E aí, nesse período, eu conheci o Rodrigo, que foi em Ah, 2022, que aí ele me apresentou, ele era já um esportista, quando ele me apresentou, eu fiquei meio assim, vou, não vou, vou, não vou, e aí foi que ele me é uma envolveu. mudança de Eu vida, é mudei uma mudança totalmente de a minha hábito. vida, eu mudei totalmente o meu hábito, a minha vida, a qualidade de vida, os exercícios ficaram muito mais intensos, enfim. E aí eu contei para duas amigas de áreas diferentes. Essas amigas me deram toda a força e falou: sai da Todo apoio. caixinha. E aí eu falava assim: como eu vou falar? Eu sou engenheira, mas agora eu tenho que falar que eu sou masoterapeuta. Eu tinha uma credibilidade de 21 anos. Você se sentiu um pouquinho, até você, esse preconceito em Até, você mesma. sim, eu sou formada há 28 anos. E depois de 21, você falar que agora é masoterapeuta, a credibilidade era na engenheira. E, E, a- e e- naquela época ainda estava, a massoterapia ainda estava sendo uma profissão ali que estava se levantando, sim, porque até então era só, ela vai sim. virar massagista. Sim, sim. E assim, nossa, mas engenheira, massagista, mas realmente, da engenharia à masoterapia, e foi a melhor coisa que eu fiz na vida, Olha, essa mudança de chave. E aí foi que em 2022 eu comecei a trabalhar assim, meio que em off, com os amigos, indicação, e eu tive muita indicação, porque aí eu fui potencializando o que eu aprendi. E eu realmente, o retorno, eu sentia, eu mesma, a energia dos meus clientes. Em 2023, eu conheci o network, que uma amiga também, nossa, eu procrastinei tanto a ida para o sério? network. Você era Sim, eu era resistente? resistente. E aí essa minha amiga me chamou para um evento de mulheres, no dia 8 de março. E aí eu fui, e eu vi que não era só eu. Eu conheci pessoas que eram diretora de empresa, que largaram tudo. Aí eu falei, nossa, Muitas histórias, muitas né? Muitas histórias. E superações. eu fui me envolvendo, aí pronto. Aí em 2023, 2024, era uma reunião aqui, uma reunião ali, chamada para cá, e fui me E envolvendo de uma tal impactou no seu maneira, trabalho. impactou no meu trabalho, porque Você aí eu vi conseguiu crescer mais? sim, porque aí eu vi um horizonte diferente, né? Eu vi vários nichos que poderiam me ajudar. E a gente encontra tantas mulheres Nossa, fantásticas várias mulheres. empreendendo em negócios maravilhosos que a gente nem imagina. Nossa, vários nichos que eu falava, nossa, existe isso? Acho que é uma fonte realmente de muita Com certeza, inspiração, de muita de muita inspiração. inspiração. Com E quanto tempo certeza. você está empreendendo, então, como Já faz massoterapeuta? 2 anos e meio. Dois anos e meio, dois Dois anos anos e e meio. meio. De muito conhecimento, de muita. Cada cliente é de um modo, você aprende com o cliente, ou a cliente aprende com você. São histórias, porque eu trabalho de uma forma tanto com o emocional como com o físico também, né? Isso é Entendi. muito. E assim, eu acho que, claro, para chegar até aqui, você precisou mesmo desses cursos que você foi fazer, Sim, sim, de eu precisei ganhar empreender. toda essa técnica na massagem que precisa ter, precisa conhecer o corpo humano, né? Sim, com Mas certeza. você acha, Cris, que o dom é uma coisa que também fala mais alto Sim, do que fala. além das técnicas? Fala porque certas situações que eu lidava com a própria minha família e com a Catarina, a minha mão, a ponta dos dedos ficavam quentes, a minha mão fica quente até hoje. Olha, Porque na hora que eu vou colocar, né, o toque, né, e eu peço permissão, tanto eu peço permissão para um plano energético, né, para colocar a mão, então eu acho que vem lá de dentro e tem que ter dom, sim. Eu acho que para você trabalhar com um ser humano, de alguma forma, tem que falar é mais muita alto, sim. energia envolvida. Muita energia. E assim, a mudança de chave, né? Eu virei uma chavinha que eu tinha que olhar com um olhar, não que eu não olhe para as pessoas com um olhar humano, mas é uma humanização que é olho no olho, é a pessoa ali na maca, deitada, se entregando a mim para Sim. que eu alivie a dor dela, para que eu alivie tanto a dor emocional como a dor física, né? Porque cura tudo isso, né? Aliás, eu queria que Sim. você explicasse um pouco o que é a massoterapia e quais os benefícios que ela traz. Então, olha, a masoterapia para mim, claro, é uma massagem terapêutica que você usa técnicas com as mãos, com a palma da mão, de uma forma que você faz o cliente ele perceber a sua conexão com o corpo, né? Porque eu coloco a mão nele em certos pontos gatilhos, que eu falo pontos gatilhos, que ele fala, nossa, tá doendo aqui.
ele mesmo. Ele tem essa percepção. Essa percepção. E às vezes ele nem sabia que Nem doía. sabia que doía, meu, nem sabia. Porque tem isso. Tem, é normal eu colocar a mão, alguma manobra que eu faço. Nossa, Cris, você passou a mão aí, tá doendo. E eu falo, é você mesmo que tá percebendo aonde tá a sua dor. E fora que você alivia, tanto o emocional como o físico, né? Pega nas dores crônicas também. Pega nas dores crônicas, claro, porque tem gente que vem para mim, eu falo que eu lido com a massagem relaxante, a terapêutica, que é para mais dores crônicas, a relaxante a gente trabalha com as tensões musculares do dia a dia, eu alivio e eu curo também. Tem muita gente que vem para só aliviar, mas ao mesmo tempo já sai dali curado, dependendo Entendi. da intensidade da dor. Tem cliente meu que precisa de um plano de tratamento, porque a relaxante, eu falo que é a manutenção para não chegar na crônica. Entendi. E as pessoas procrastinam demais. Eu tô com uma dorzinha Espera aqui. chegar no limite da dor para te dor. procurar. Aí fala assim, Cris, eu falo, olha, eu ainda não terminei meu curso de milagres, mas a gente vai resolver e aliviar. Mas você vai ter que vir em outras sessões por conta disso, por conta do seu dia a dia, né, do seu trabalho. Às vezes trabalha muito sentado, no computador. E aí eu percebo que com as dicas que eu vou dando, é interessante porque eles falam para mim assim, Cris, olha, você falou para mim ficar assim, eu já me peguei me corrigindo. Já se corrigiu ali na hora. E a minha correção também, começa lá no primeiro momento que eu falo, quando a pessoa me aborda. Que nem voltando na conversa que quando eu conheci esse mundo network, hoje em dia eu tive amparo do Google, de profissionais do Google, de profissionais do WhatsApp, que me mentoraram. Porque você conhece todo o universo, para você ter uma gestão administrativa, uma gestão para você se de marketing. também de marketing, o mundo da mídia também, do digital. Eu tive conexões de amizade que me trouxeram todo esse amparo e toda essa mentoria. E aí você tem uma visão do empreender, do universo do empreender em todos os aspectos. Em todos os aspectos, desde o primeiro momento que eu falo que tem que estender o tapete vermelho para o seu cliente, né? A maioria vem, quando vem do mundo virtual, vem do Google, do Instagram. Quando vem de indicação, é legal que já vem assim, Cris, fulano fez massagem com você e falou para mim marcar uma sessão. Isso é muito satisfatório, Nossa, né, esse é o melhor contato. Mas quando vem do mundo virtual, você tem que, um contato que você tem que ali, o primeiro contato que eu tenho uma ficha de anamnese que a gente faz com o cliente, mas eu já faço minha anamnese ali nas preliminares quando eu converso com ele. Nos primeiros minutos, né, eu fico conversando, perguntando qual é o seu objetivo. As pessoas omitem muitas coisas? Omitem. É mesmo? Omitem. Eu tenho situações, mas você me falou dessa dor. Eu que nem lembrava dela, ela já tá aqui há tanto tempo, né? Mas eu preciso saber o porquê, o objetivo, por que ela tá ali, qual é a queixa, qual é a dor que mais incomoda, qual é a rotina dela. Entendi. Então eu deixo o cliente, às vezes ele quer só digitar, ou às vezes ele quer mandar áudio, ou às vezes ele quer me ligar. Então, a gente já bate um papo ali e eu termino no meu ambiente de trabalho. Ou a domicílio, que eu atendo a domicílio. É isso que eu ia te perguntar, um pouquinho do seu atendimento. Isso. Você vai até a pessoa? Sim, eu atendo a domicílio. Eu tenho clientes que eu sempre pensei assim, quem tá com dor, que é o conforto da sua casa também. Então, a minha visão de início E às vezes não foi... consegue sair, né, Cris? Não, porque dependendo... tem muitos pacientes, eu acredito assim também. Tem alguns que, então, às vezes eles falam assim, tô travado, não consigo, minha casa tem escada, eu não quero ficar subindo e descendo, eu não quero ir no espaço, que às vezes eu atendo nos coworks, que às vezes tem escada, Cris, prefiro na minha casa, você me atende? Com certeza. Né? Aí eu levo tudo, eu tenho todos os acessórios, eu tenho maca, né? Todo um amparo para estar atendendo esse cliente na sua residência. E trabalho também nos coworks também, que eu já atuo já há algum tempo, já tenho Entendi. Aí você tem um espaço também. Tem um espaço onde eu tenho, Gente, com toda olha, a estrutura. O espaço da Cris lá é maravilhoso, que eu já vi. Com toda a estrutura, né? E eu trabalho muito com aromaterapia, com a cromoterapia. Então, falando um pouco dos seus trabalhos, você começou a falar... Então, quais os tipos de massagem? Você falou que tem a relaxante, tem a quais as outras? relaxante, a terapêutica, que eu falo para dores crônicas, e eu trabalho com a drenagem linfática, que é voltado mesmo para a drenagem clínica,
né, para a liberação dos líquidos, né? E tem a massoterapia, tem alguma contraindicação ou todo mundo pode fazer? Ah, tem várias, né? Primeiramente, que eu questiono muito o cliente, qual é o seu perfil clínico, se você tem alguma doença clínica, dependendo da situação, se tem problemas cardíacos, eu preciso saber qual é o grau, se o seu médico, eu não faço massagem em pessoas cardíacas que têm algum problema crônico, eu preciso da autorização do seu médico. Quem tem ou já teve ou tem trombose, precisa saber se está em tratamento, se já passou por tratamento. Se você está gripado, Mulheres resfriada. Grávidas pode sim, a partir do 12º 12º. mês de gestação já com autorização do Ah, médico, importante, claro. Importante. E quanto tempo Sim, demora uma sessão? 1 hora. Uma A minha hora? sessão demora 1h10, 1h15, né? Porque às vezes eu não consigo. É tudo o cliente que eu falo, né? Eu falo que o meu cliente ele fica dopado, É anestesiado. mesmo? Como é que é isso? Sim. Ele entra lá, o que que ele, ele entra, espera o quê? Como é que ele sai? Não, na verdade ele entra meio armado, né? Com uma armadura, né? Assim, meio receioso, porque acaba tendo que, né? Tira a blusa e tira ambas as partes, fica ali, eu cubro, né? O cliente, então ele fica meio assim, precisa tirar a blusa? Precisa, porque Tem eu uma vou certa fazer o timidez, né? deslizamento, uma certa timidez. Precisa tirar vai de bermuda, né, a parte masculina. O masculino sempre eu atendo com indicação. Isso que eu quero saber. Você atende, Público. além dessas contraindicações, você atende qual público? São mulheres? Sim, mulheres e o público masculino também. Masculino. Também, a maioria por indicação, porque eu tô atendendo a esposa e o marido tá vendo, aí ele se interessa, ele tem alguma dor, e aí eu acabo atendendo o marido ou indicação do pai, E do criança? irmão. Criança eu já atendi, porém não é meu público forte não, mas pode. Bebê também pode? Bebê também pode, tem toda uma técnica para atender bebê. Eu atendo adolescente também, numa faixa etária de 17, 18 anos. Nessas fases finais de ano, vestibular, os pais ficam enlouquecidos, porque essa parte do trapézio, Nossa. né, que fica estudando até nós, né? Uhum. No celular. Atenção. Atenção. Então, Cris, tá demais, tá tenso. Né? Minha filha também recebe, porque eu faço essa parte dela. A sua filha recebe desde bebê, que você contou aqui, então bebê. Sua principal cliente. Agora, mais ainda, porque o bendito do celular ajuda bastante verdade. a tensionar essa região. Aqui. Tem até a gente mesmo, até né? a gente. E você, hoje, você tem alguma queixa específica para falar que as pessoas chegam até você? Elas já chegam com uma queixa? Sim, a maioria. Qual que é a maior delas, eu tô assim? com tensão na área do trapézio. Do que a gente tá falando ombro, mesmo. Do que tá falando, do ombro, pescoço. Cris, meu pescoço dói demais, meus ombros. Aí vem pras costas, lombar. Tem muita gente que reclama da dores na região da panturrilha. Mas a palavra que chega pra mim, tô estressado. Cris, tô estressado. Isso é o que você mais ouve. Tô estressado. E aí, quando deita na maca, já se sente de uma forma tão gostosa, porque tem todo um amparo, como eu falei, né? A maca em si já te deixa. Então, deita ali, já se sente super confortável, porque eu deixo o meu cliente confortável. Eu converso bastante antes dele estar fazendo, porque, como eu falei, ele chega meio assim, né? Receioso, mas eu vou conversando. Eu tenho casos que chega desacreditado. Tem muita gente que chega? Não muita. Tem algumas. Porque eu acho assim, ó. Eu acho que as pessoas, tem muitas pessoas que enxergam a massagem como um luxo. Sim. E não como uma necessidade. Sim, tem pessoas que enxergam sim, porém elas tiram esse tabu do luxo porque vê a necessidade do corpo. O corpo fala, e no final da massagem, o que eles também, o bordão deles é assim, tira um peso das minhas costas, Cris. Nossa, e se estica, Nossa, eu não sabia que eu estava assim, então isso a gente tem que colocar na vida da gente, Cris. E eu falo, realmente, as pessoas precisam se permitir ao autocuidado, ao bem-estar. Nem que se for, eu falo, né? O ano tem 12 meses. Se você tirar 1 hora por mês, são 12 horas. Verdade, Cris. A São gente não para fazer essa horas. conta. E ainda o ano de 365 dias tem 8.766 horas. Você só tira 12. É tão pouco para o nosso Muito autocuidado, pouco, nosso bem-estar. Muito pouco. Muito pouco. E como eu falei, né, volto a falar, as pessoas procrastinam a sua dor, tanto física, emocional. Eu tenho clientes que vêm da terapia, que os terapeutas mandam. Eu gosto muito da medicina integrativa,
né? Porque Essa também parte é muito... tem tudo a ver, né? Tem. Ou se não, eu mesmo dou uma orientada, porque eu vejo que está um pouco desorientado do estresse, da forma de se colocar, como Caxias mesmo. Eu até entendo, porque eu já fui do mundo corporativo, então a gente é Caxias. A gente não tem hora para almoçar, não tem hora para sair, tem hora para entrar, mas não tem hora para mais nada. Então eu Sim. lido, a maioria é assim. Eu não tenho tempo, Cris. Ai, Cris, nossa, Tá na moda falar assim, tô na eu correria. tô na correria. Essa é a palavra também. E aí, quando vê, já tá no estágio de uma forma que, eu alivio, com certeza. Mas aí eu preciso... E o corpo vai dando sinais, Vai né? dando Então, muitas vezes a sinais. gente, Tensiona os nessa músculos. correria, não Os enxerga. músculos tensionam demais. Então, começa a dar uma gritadinha ali, uma faladinha ali. E aí começa a conversar comigo, mas mesmo assim, eu tenho pessoas que conversam, tiram todas as suas dúvidas, e aí eu falo, já vamos agendar o horário, aí fala, nossa, mas eu não tenho horário. Eu tenho horário, mas a pessoa, eu preciso conversar com ela para falar, mas tá horário, ó, eu te atendo na sua Porque ainda residência. não virou realmente uma prioridade Não na virou vida da uma pessoa. prioridade, não virou. Não virou E não também adianta uma só uma prioridade. sessão, né? Não adianta Mas também, assim, mas dependendo da que eu vejo, porque a pessoa me conta como é a rotina. Então eu visiono, olha, a massagem na sua vida precisa ser pelo menos a cada 7 dias, a cada 20 dias, 15 dias, 30 dias. Você precisa dependendo voltar. da pegada dela Da ali no dia a dia. pegada. Ou às vezes pessoas que me procuram depois de 2 meses. Aí eu sabia que você ia me procurar. Porque você estava muito necessitado, então você precisa de mais sessões. E aí viram os clientes até de pacotes, né? Que eu falo, né? De Entendi. planos de tratamento. O que traz todo um resultado Que para a vida traz. dela, para o trabalho Sim, dela. fora os feedbacks que eu tenho, né? Cris, você salvou minha vida. Cris, eu não imaginei que eu cheguei Que realmente meio bacana. desacreditado, mas agora eu acredito em tudo e tenho que colocar isso na minha vida, nem que se for uma vez por mês, eu vou colocar o autocuidado, o bem-estar, porque a massagem, ela permite isso, né? A E a pessoa qualidade já de virou a vida, chave. já. Tem pessoas que já viram a chave na primeira conversa, né? E que vai lá me dar o feedback, que eu Porque falo, às né? vezes O é naquele tapete momento dessa vermelho. entrega que a pessoa está fazendo para Sim, você que ela também ressignifica, ela se sim, enxerga. ela se enxerga porque o próprio corpo, ela vai conhecer o corpo dela e ela vai ver que o corpo dela estava necessitando daquele cuidado, daquele carinho, daquela humanização. Ai, Cris, mas todas as massagens são humanizadas. Ai, a minha é diferente, a minha é mais humanizada, é olho no olho, eu ligando depois de 24 horas, como é que você está, como foi sua noite, seu dia, dependendo de qual horário que Você eu faz todo esse atendo. pós também. Faço Fantástico. depois de 7 dias, 21 dias, 30 dias, e sempre tô lembrando, porque eu tenho às vezes, para a lembrança dele, aquela dor, aí eu coloco algum post que eu vejo, alguma matéria que eu leio, eu mando pro cliente. Olha Aí que ele fala legal. assim, Cris, você lembrou de mim? E tem um cliente que me falou assim, Cris, meu marido não lembra tanto de mim como você lembra. Aí eu falo, né? Ai. Ou vem as situações de falar assim, eu tenho cliente que brinca mesmo, Cris, eu só tô aqui pra você relaxar, me dá uma alisada aqui. Aí eu falo, não, alisar não. Alisar é o seu marido, sua Sim, esposa, né? Aqui é massagem mesmo, né? Bem mediana, bem bem mediante. forte, porque tem cliente que gosta de massagem bem forte. Não existe, né? Até ia perguntar se você pudesse dar um tapa na cara, uma pergunta mais polêmica. Um tapa na cara de um Ah, mito sobre a das massagem. pessoas Que as que pessoas falam falam. que massagem é alisamento. E não é Não tem alisamento. Não alisamento tem nenhum. como. A partir do momento que você toca na pessoa e começa a massagear, ela vai sentir uma situação de bem-estar assim nos primeiros 10 minutos, porque você já começa a aquecer as Já nos moléculas, 10 né? minutos já dá para sentir a Já ela já diferença. começa, e tem pessoas que já dão um respaldo, ou dorme, Ou já dorme. a anestesia já de uma vez já dorme, mas depende da pessoa, eu revigoro naquele primeiro 10 minutos, às vezes tem pessoas que realmente dormem, relaxam de uma tal maneira que dormem, e tem outras que revigoram de uma certa maneira que começa a conversar, mas é o perfil da pessoa. E tem pessoas que demoram mais, que chegam nesse ritmo acelerado? Aí demora mais tempo, aí eu começo a pegar alguns pontos da reflexologia nos pés, aí eu vou atuando nesses pontos, ela vai Ai, que acalmando, delícia, Cris, eu já quero ir lá. e vou conversando. O diálogo é muito importante nos primeiros minutos. E, dependendo do cliente também, eu falo para ele, qual é a sua playlist? Aí ele fala, a sua, Cris. Ah, posso colocar a minha? Eu deixo ele à vontade. Tem cliente que escuta rock. Aí eu falo, tá,
sem problemas. Depende do perfil de cada Ai, pessoa. barulhinho da água, Cris. Beleza. Ou a minha playlist. Então eu deixo ele à vontade. Eu deixei ele à vontade, né, na verdade. Ele precisa se sentir à vontade na minha maca. Para conseguir fazer essa entrega e Sim, alcançar o pra fazer objetivo da essa sua e alcançar o massagem. meu objetivo. Eu preciso entregar resultados. E eu entrego o resultado. Cris, conta pra gente algum caso, assim, que foi transformador, um case seu de sucesso. Eu sei que deve ter vários, né? Na verdade, eu tô tendo ainda, né? Eu tenho uma cliente de 88 anos, né? 88 88 anos. anos. Ela é uma senhora que tem uma energia muito grande, mas tem um comprometimento no joelho. Então, eu dreno bastante, porque ela é um pouquinho fortinha na região mais de coxa. Então, como tem essa situação de sobrepeso, eu preciso trabalhar com a drenagem. Entendi. E ela estava num estado que os filhos falavam, não, vamos colocar uma bengala. Não, ela não vai colocar bengala, de maneira alguma. Primeiro que ela não quer. E segundo que ela tem potencial para não colocar. E aí foi que ela está atuando comigo, é massagem semanal. Semanal. Ela não abre mão. Olha. Se deixar, ela quer 2 vezes na semana. É mesmo? E ela tá indo muito bem. Aí tem o caso também de uma cliente que chegou também muito desacreditada. Ela ganhou de aniversário do filho dela e ela veio assim, olha, ela foi muito sincera comigo. Cris, eu ganhei de aniversário do meu filho, porém, eu não acredito muito. Chegou desacreditada. Assim, eu falei assim, jura? Bem-estar, qualidade de vida. Aí ela, não, eu nunca pensei nisso em mim. Eu falei, mas você vai mudar o seu pensamento. Bem resistente. Bem resistente, super simpática, tudo, muito agradável, mas resistente com a postura dela. Aí eu falei, tá bom. Aí você vai sair daqui falando diferente. Já uns 15 minutos ela deitou. Cris, que delícia. Adorou. Essa música, esse ambiente, essas luzes. Aí ela saiu e falou, Cris, mudei minha concepção da massagem. Aí o que ela fez? Eu sempre mando, né, após 24 horas, eu falo para fazer uma avaliação do que ela gostou, do que eu preciso melhorar. Aí ela foi lá no Google, porque o filho dela me achou pelo Google. Olha. Aí ele escreveu um textão falando que ela chegou desta forma e ela saiu totalmente diferente, que ela vai colocar na vida dela e ela indica para todo mundo. Olha, essa avaliação maravilhosa que você ganhou. Sim, sim. Também tem outras falando, Cris, você salva vidas, você me salvou. Também tem uma outra que ela trabalha na área da educação. Essa foi muito assim, muito emocionante, eu atendo ela até hoje. Ela falou, primeira vez marido deu para ela de presente. O ano passado ela falou assim para mim, eu não me vejo, Cris. Eu não me via deitada, eu não me permitia isso, eu achava que eu não merecia esse cuidado. E hoje ela faz terapia, ela faz academia, tudo numa simples conversa. Porque mudou, ela preza muito mais o bem-estar, a qualidade de vida. A maioria dos meus clientes são adeptos ao exercício físico e quem não é, vira. Porque não vê vira. porque eles me questionam. Assim, você é uma profissional hoje e Sim. você é adepta ao ciclismo Sim, e à academia. exercício de Você academia. acha que isso impactou no que você faz hoje? Impacta porque eles perguntam, Cris, você tem dor no braço? Cris, você tem dor? Não, eu não tenho. Assim, eu tenho, porém eu me cuido para não ter. E muitos eu falo assim, como que você quer chegar lá na frente? Aí eu impacto com algumas pessoas mais velhas, eu falo assim, quer que seu filho te levante da cama? Ou quer que seu filho fique dirigindo para você? Não, você tá doida, Cris. Eu falo, então vamos fazer o relaxamento e também vamos fortalecer essa lombar, fortalecer esse joelho. Ai, Cris, já dá umas dicas aqui pra gente. Vai. Vamos fazer exercício físico. As pessoas, elas precisam. Porque assim, eu penso dessa maneira. Mel, vai caminhar. Eu não gosto de caminhar. Vai pra academia. Eu gosto de academia. Então faça o que te faz bem. Tem sempre alguma coisa que você vai gostar de fazer. Tem alguma coisa que você vai gostar de fazer. Um alongamento na sua casa de manhã. Segue alguém e faça 15 minutos de alongamento todos os dias. De manhã, à tarde ou à noite, aonde você incluir na sua vida. Mas faça alguma coisa para você ter uma longevidade. Eu não vou falar, eu não vou ter nada, mas eu vou tentar não ter tanta coisa ou não ficar de uma forma tão dependente.
Sim, e você é um exemplo disso, porque você já usou o seu dom, já foi Sim, trabalhar aí no seu dom de uma forma fantástica, hoje sim, sendo foi uma radical. massoterapeuta, mas você mudou também os seus hábitos. Sim, mudei, tanto Você foi alimentar realmente também. para a área do bem-estar, Sim, eu fui para essa da área porque eu saúde, vejo como isso. do autocuidado. E a parte alimentar também ajuda bastante. Eu como de tudo. Porém, você tem que saber o que você está comendo, o que você vai comer. Eu suplemento também bastante. A suplementação me ajudou demais. Então, tudo eles me perguntam, porque acaba criando uma certa amizade, porque você vai lidando com aquele cliente toda semana. Então, ele vai te seguindo nas redes sociais, vendo o que você Não, e posta. você é uma inspiração, E Cris. conversa, Cris, o que você faz além dos exercícios? Ah, eu faço isso, ah, eu tomo aquilo. Mas olha, gente, procurem o médico de vocês, a orientação deles, nutrição, tudo vocês têm que procurar um médico, até para fazer um exercício físico. O seu cardio, eu não saio fazendo, eu não fui para bike, assim, ó, sento numa bike e ando 80 quilômetros, 100 quilômetros Aliás, sem eu vi que você andou quantos quilômetros essa semana? 126. 126 quilômetros, gente. É um exemplo. Parabéns. Sim, 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 sim. É. Só que assim, a gente vê isso agora, 126, mas é que nem você falou. Não, Você foi foi. galgando ali até Sim, eu tenho uma chegar no pessoa 126. também que me instrui nessa parte também do ciclismo, não só o Rodrigo, mas eu também tenho uma pessoa que a gente segue e dá as dicas, tem planilha para Tudo treino, com tudo cuidado, com muito cuidado respeitando o também, corpo, o respeitando o limite. corpo. Às vezes a gente dá uma. Quando Acelerada você mais. vê, você já tá naquele pique assim, você fala assim, nossa, não acredito. Olha, Mas você consegue. Então eu, voltando lá para trás, eu me vejo assim, todo mundo consegue, todo mundo consegue. todo mundo É só ter consegue. atitude, Legal. coragem, força. Hoje a força que eu tenho hoje é que foi lá atrás, onde eu passei certas situações que eu não acreditei que eu tinha que passar. Sim. Eu até falava com Deus, na verdade, você fala com Deus, é Ele que te orienta, e fala, eu não acredito que eu tenho que dar essa resposta e tomar essa atitude nesse momento. Parabéns, Cris. E você foi fantástica, porque você não ficou ali, Não, não podia, né? não Você não podia. ficou ali vivendo uma tristeza. Você pegou essa Não, tristeza e não, transformou ela em transformei. muitas coisas, né? Até porque sua filha Sim, precisava, sim, com você precisava e certeza. você virou. E assim, eu falo, né, a família toda, né, na verdade, me vê, né, eu sou a neta mais velha de 5 netos, né, e todos me veem assim, né, até hoje, a prima Ah, Cris, a neta olha Cris, quanta gente você influencia. nossa, e até hoje, né, a Cris daqui, Cris dali, e pros sobrinhos de segundo grau também, é Em tudo gerações, vai gerações, arrastando. né, e por quê? Porque os avós, Sim. né, colocaram isso, Que legal, né? Então, Cris. E falando um pouco agora de empreendedorismo, voltando um pouquinho sim, para essa claro, parte vamos que é muito voltar. interessante, Sim. o que que você trouxe da engenharia para a massoterapia? Você conseguiu trazer Ah, alguma coisa? sim. Ah, e o planejamento, as Planejamento. planilhas, né? Eu consigo ter uma visão grande de todos os meus clientes, né? Quem começou agora, daqui 15 dias eu tenho que falar com ele, ou daqui 30 dias, eu tenho isso bem aberto para mim gerar essa situação de estar controlando, né? Os que já são antigos, os que estão ainda pensando, os que vão me dar respostas, Ai, que os que já legal. marcaram, eu tenho que ter tudo isso planilhado, né? Eu gosto de planilha, eu adoro planilha, o planejamento, a disciplina também, A gente sempre traz a, alguma coisa do que a a gente. parte metódica, né? Um engenheiro é meio metódico, meio lógico também Isso das você consegue coisas. usar E hoje. não, consigo até na maca. Eu É consigo ter uma mesmo? visão espacial, né? Você consegue ter uma visão espacial. Às vezes eu brinco, né? Que às vezes meu cliente, ele tá ali na maca, de costas. Aí eu falo, nossa, ele tá torto. Aí eu falo para ele, você tá torto, tal. Nossa, Cris, como assim? Eu não me vejo torta, mas eu te vejo. Olha. Tem todo um profissionalismo ali também, né? E você pode dar algum conselho para quem tem uma carreira consolidada, Sim. mas que está sentindo esse dom e que quer despertar, né? E às vezes precisa ali do quê, Tem, né? Na Cris? verdade, é assim, precisa de coragem, né? Coragem. Coragem. E você anda com a coragem e o medo. Né? Que faz Mas parte. a coragem ela tem que ser maior que o medo, porque o medo nos trava, né, de várias formas. E precisa estar no seu momento, precisa virar a chavinha e não olhar para trás. Se olhar para trás, não vai. E como você enxerga o futuro da massoterapia? Ah, na verdade, eu acho em geral, né, todas as pessoas
já está muito já visionado essa parte, né, do bem-estar, da masoterapia, da Muito massagem, em alta. dos cuidados, né, que você tem que ter no relaxamento. Eu acredito que se está com 70%, logo, logo 90%, 100% das pessoas vão estar vendo a masoterapia como uma situação do dia a dia dela, né? Envelhecer mais Envelhecendo saudável. com mais saúde. Mais saúde. Em todos os aspectos. Né? Se olhando, né? Não só para a masoterapia, mas em todos os aspectos, né? Do corpo. E você hoje está há 2 anos e meio. Sim, sim. Já eu falo, totalmente nossa, parece envolvida. que eu já tô há 10. Eu tô muito envolvida. E eu quero, né? Você chega perto de alguém, quando me fala assim, você é masoterapeuta? Nossa, que delícia! Aí, se a pessoa me dá todo esse amparo para mim conversar com ela, né? Aí eu converso, eu vou falando e a pessoa vai surgindo daquela forma. Até mesmo os novos clientes que falam comigo, eu deixo aquela coisa da curiosidade, né? E eu faço muitos vídeos onde eu atendo, como eu atendo. Então eu deixo aquela curiosidade dele estar se permitindo a esse momento, que é maravilhoso. Se entregar total. E eu também, né? Na verdade, antigamente eu fazia massagem em mim também, eu recebia massagem. Então, porque eu gostava. Então eu já me via numa situação assim, que delícia. Eu só coloquei o dom, a vontade, o objetivo e o propósito. E a coragem. E a coragem. Também. Metas também. E quais são os seus planos para essa jornada toda, a partir de agora? agora? Nossa, né? Já cheguei na casa de várias pessoas, na mente de muitas mulheres e de pessoas em geral, e para que eles mudem essa chavinha, né? Mudem essa forma de pensar e sintam essa necessidade, né? Você tem que sentir, tem que vir lá de dentro. Porque hoje, quando eu faço a massagem, às vezes eu tô ali, eu danço ali, na verdade, né? Comigo mesmo e com o corpo da pessoa fazendo a massagem, né? Eu me liberto, me entrego, né? Eu tenho que me entregar da melhor forma possível para que ela... O que você trouxe para sua vida pessoal e profissional? Histórias, né? Eu lido com histórias também. Né? Histórias. Muitas histórias. Muitas histórias tristes, histórias assim maravilhosas, que vão se entregando a cada sessão, me conta uma situação, ou que gostaria de trazer o esposo, o filho, que o esposo tem uma situação assim, que visiona em mim, que se eu fizer a massagem ou no filho, ou no esposo, ou no pai, ou na mãe, eu vou conseguir colocar uma coisa gostosa ali para que ele se permita e fala, nossa, eu vou fazer, vou ter essa experiência com a Cristiane, que já conhece, já faz na minha filha. Então eu quero fazer com que essas pessoas tenham essa sensação gostosa do bem-estar, né? De que você pode trazer muito mais coisa. Que é o que você trouxe também. Que o que eu trouxe. Tá aí inspirando muita gente. Na verdade, eu trago em vários sentidos, porque quando me perguntam, ai, Cris, o que você fazia? O que você faz? Né? Como você começou? Tem clientes que me perguntam. Quando eu falo que eu era engenheira, quer saber a minha história toda. E aí eu sei que eu impacto de alguma forma. Porque tem clientes que acham que a sua história é a pior, ou é a melhor, mas a maioria acha que é a pior, mas tem outras histórias Sim. que você vê que não, a minha é uma história, é a minha história, porém eu consigo ajudar aquela pessoa de uma forma diferente. E hoje virou seu propósito. E já virou meu propósito. E você tá de parabéns, Cris. Nossa, eu tô muito feliz aqui de você estar no Pode Café. Tá chegando o final do nosso bate-papo, eu queria te agradecer. Você é uma mulher maravilhosa, que eu tive a oportunidade de conhecer também num grupo de network. Sim. E a gente teve ali já a conexão. Sim, e trazendo você para cá, para contar a sua história, que é muito emocionante. Sim. Eu realmente fiquei tocada com essa história, me emocionei. E você superou tudo isso. Gente, a Cris é uma mulher, assim, tão inspiradora. E, além disso, ela tem uma energia que eu nunca vi igual. Porque a gente conversa com ela, não é só porque ela tá aqui no podcast, não. É assim o tempo inteiro. É uma energia, uma coisa, uma pessoa... E a gente quer ficar perto de pessoas assim. Sim. Então, parabéns por você estar no seu propósito, você empreender no seu dom, tá bom? E quem vem aqui ganha presente. Gratidão! Quem vem aqui ganha presente. Que graça. A caneca e com um brinde aí do mimo dos nossos patrocinadores. Vai estar comigo ali junto no meu computador, nos meus estudos, na minha forma de
de trabalho vai estar ali, sempre. E ai, que bom. Sim, claro, bom. claro. E, gente, a Cris, você vai dar o cupom de desconto aqui, Claro, né, Cris? com certeza. Gente, quem tiver precisando de uma massagem, que quer fazer massagem lá com a Cris, deixa aqui nos comentários. Eu quero massagem. São 10 cupons só, hein? Sim. 10 cupons de desconto para fazer massagem com a Cris. Se eu fosse você, eu já corria lá. Corre lá. Espero que dê tempo de eu colocar. Eu quero lá também, É porque verdade. eu quero. E agora, Cris, eu queria deixar um espaço para você falar o que você quiser, para quem você quiser. Deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente. Ai, vamos lá. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade que eu estou aqui. Agradecer você, Mel, e a oportunidade no network. Agradecer a minha família, a minha filha, que me deu, assim, sempre me deu força. A minha mãe, que foi uma guerreira também, que foi uma mãe solo. A minha família toda, meus primos que acreditam em mim, minhas primas. O meu namorado também, o Rodrigo, ele falou, vai lá e dá o seu show. E aos meus amigos que estão torcendo por mim, que me deram a maior força para estar aqui. E eu quero deixar uma mensagem, que a sua coragem seja maior que o seu medo. E que faça com que você dê o seu primeiro passo, o seu segundo passo, porque o primeiro você já deu na sua primeira profissão, e que o seu segundo passo seja de muita garra e que ele te faça feliz nos seus momentos, no seu profissionalismo e no seu propósito. Ai, que Gratidão. linda. Ai, gente, que linda. E a apresentadora fica como agora? Obrigada, Cris. Obrigada a vocês. Gente, eu não posso deixar de agradecer a Audrey. A Audrey fez a minha make, fez a make da Cris também. Você gostou, Cris? Maravilhosa, gente. Maravilhosa, maravilhosa. Gente, já segue lá o QR Code, porque ela também atende, ela vai até você e ela é uma profissional fantástica, tá? E eu quero agradecer a Midas Play, que é onde a gente está gravando aqui o podcast. É uma produtora de vídeo e cortes. Já vem fazer seu corte aqui para dar um up nas suas redes sociais. E a outra patrocinadora nossa é a Ciane Oliveira, gente. Ela é criadora de conteúdo para palestrantes e mentores. Ela também dá toda uma assessoria lá no digital. Já segue ela lá que vocês vão gostar. E é isso, gente. Eu quero agradecer quem ficou com a gente aqui até agora, quem curtiu, quem deu like. Eu desejo para vocês ótimos cafés e conexões. Tchau, tchau.